Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa aqui na tela, iremos apresentar mais um programa, né, Beth? Mais um programa, né, que estamos aí fazendo já há anos na defesa da soberania e do desenvolvimento. Mas antes de falar aí do nosso programa de hoje, quero pedir a vocês que estão nos acompanhando para se inscreverem aqui no nosso canal, nas nossas redes. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano, e também se inscreverem aí no canal do Conde, né, que está fazendo essa transmissão. Se inscreverem também no canal de YouTube da TVT, esse programa vai ser transmitido pela TVT. E também agradecer, né, Beth, e abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que está transmitindo o nosso programa para diversas rádios comunitárias do país. Isso. Beth, nosso programa de hoje, está aqui o QR Code na tela do nosso Instagram, para quem tiver interesse em se inscrever. Peço a vocês que ativem o nosso canal aí, o sininho, dê um like na transmissão para ajudar a expandir e se inscrevam no nosso canal, já pedi, então reiterando. Beth, o programa de hoje vai ser sobre a questão dos sindicatos. Nós estamos na véspera aí do 1º de maio. Estamos exatamente hoje, no dia 1º de maio. É importantíssimo isso, dia 1º de maio. Então, nós queremos tratar do Dia do Trabalhador, mas focado hoje aqui na importância, né, dos sindicatos nessa luta de classes, né, nesse período histórico que nós estamos vivendo, porque ter sindicatos, Beth, sabe, é importantíssimo para assegurar a democracia. Sim. Todo mundo fala em Estado democrático de direito, tudo mais, mas esquece que são os sindicatos que fazem a conscientização dos trabalhadores, a formação, muito mais do que reivindicações corporativas, é criar a consciência de classe, né, junto aos trabalhadores. Então, para assegurar a democracia efetiva, aquela que nós defendemos, né, as pessoas possam suprir suas necessidades básicas para atender às suas expectativas. Beth, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, assim, seguindo a sua linha, nós temos sofrido muito, né, desde a última reforma trabalhista, que acabou entrando do Temer, que acabou entrando na reforma sindical também, né, e afetou, desqualificou, desregulamentou praticamente a área sindical. Nós estamos hoje num novo momento, né, de uma nova classe trabalhadora, num novo momento do mundo e do país, que essa política sindical precisa ser revista, desenvolvida do ponto de vista dos trabalhadores, né? Então, para falar sobre esse assunto e nos ajudar aqui no debate sobre a importância dos sindicatos, como o Jorge já falou, nós temos hoje a participação do Clemente Gans, mais uma vez aqui no nosso programa. Nosso querido Clemente tem sempre nos acompanhado aqui, nos ajudado nesse debate. Obrigada aí, Clemente. Clemente está falando... Não, mas é importante dizer isso, ele não está dirigindo, né? Ele está no carro, mas não está dirigindo, está estacionado. Exatamente. Não, claro, prazer estar com você aí, Jorge Beth. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, para o Centro Soberania em Debate, sempre um excelente programa. Estou aqui paradinho porque a internet acabou de cair no hotel que eu acabei de chegar, acabou de cair a internet, eu vim aqui para tentar pegar uma conexão pelo celular. Então, eu estou no carro paradinho aqui para a gente poder conversar. Esforço de sindicalista, né? Exatamente. Em qualquer lugar a gente dá um jeito. Isso. Então, vou apresentar o Clemente para quem nos acompanha, principalmente para os nossos. Nós temos novos parceiros, como as rádios comunitárias, né, espalhadas aí pelo Brasil. O Clemente é sociólogo e professor universitário, é membro do CDES, com 2 S, né, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, da Presidência da República, membro do Conselho Deliberativo da Oxfam, né, o órgão das Nações Unidas que trata da questão da alimentação e da fome no mundo inteiro, consultor e ex-diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical, que auxilia com pesquisas e documentos do movimento sindical, sustentação teórica do movimento, né, e com pesquisas. E é coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, né, que foi criado
aí pelo governo Lula. Não foi criado. Foi criado em 2022, não foi? Exato, exato. Em 2022. Então, Clemente, como eu falei aí na introdução, o Fórum das 8 Centrais Sindicais Brasileiras, que você coordena, entregou esta semana ao presidente Lula e aos presidentes da Câmara Federal e do Senado um documento com 26 pontos que constituem a pauta da classe trabalhadora. Então, a gente queria, já para entrar no assunto, quais são os principais pontos dessa pauta e o objetivo dele ter sido elaborado e difundido nesse momento? Bom, Beth, a pauta da classe trabalhadora é um documento que reúne as propostas que as centrais têm acerca do mundo do trabalho, dos direitos trabalhistas, do desenvolvimento do país, da visão de mundo e das prioridades para as políticas públicas. Em 2022, nós fizemos uma conferência nacional, elaboramos a pauta da classe trabalhadora com 63 itens. Na época, entregamos aos candidatos Lula e Alckmin essa pauta em abril de 2022. Depois de eleito, o presidente Lula e o vice-presidente receberam novamente as centrais, receberam essa pauta, indicando, portanto, as prioridades que as centrais vinham para o governo que se iniciava, portanto, para os próximos 4 anos, 23, 24, 25 e 26. Desde então, as centrais sindicais têm procurado atualizar essa pauta, trazendo as prioridades para o ano. Em relação à pauta de 2022, nós entregamos ontem ao presidente Lula essa atualização. A nossa avaliação é que de 60% a 70% da pauta apresentada pelas centrais, o governo já deu algum encaminhamento, ou atendeu na íntegra a demanda, ou encaminhou um projeto, está em debate no Congresso, ou está encaminhando a implementação de uma determinada política. E o que nós estamos fazendo agora é, daqueles 63 pontos, atualizando para 2025 quais seriam as prioridades, considerando aquilo que já foi implementado. Por exemplo, nós demandávamos a retomada da política de valorização do salário mínimo. O governo retomou a política de valorização e o salário mínimo voltou a ter crescimento real, ou seja, aumento real. Então, foi um item da pauta atendido. Nós fizemos agora foi tomarmos daquela pauta aquilo que não foi ainda encaminhado ou aquilo que nós consideramos importante da maior relevância nesse momento, e fizemos isso, portanto, indicando 23 prioridades para 2025, de agora até maio de 2026, indicando, portanto, quais são as ações, quais são as iniciativas ou quais são as reivindicações que as centrais sindicais e, portanto, seus sindicatos fazem ao governo. Essa pauta de 2025, ela abre com a proposição, portanto, com a demanda, que é uma demanda muito mais forte ao Congresso Nacional, propondo a redução da jornada de trabalho de 40 para 44 horas e o fim da escala 6x1. São dois assuntos que, na verdade, significam uma atuação junto ao Congresso Nacional, porque não cabe ao governo tomar essa iniciativa da redução da jornada, não é ele que aprova, não, nem é redução de 44 para 40. Exato, de 44 para 40, e nem a redução da jornada de 44 para 40, e nem a mudança na escala 6x1 é uma iniciativa do Poder Executivo. É evidente que o Poder Executivo tem força no sentido de ajudar essa pauta, e o presidente ontem reforçou isso, a importância de termos uma atuação em relação a essa questão da jornada, mas é um assunto tipicamente do Congresso Nacional, e nós iremos tratar desse assunto já com as lideranças partidárias a partir da semana que vem, tratando, evidente, de atuar junto ao Congresso, buscando pautar esse tema, como no caso, a redução da jornada de trabalho. E assim, são outros 20, 23 itens que estão ali na pauta, destacando as nossas prioridades. O Jorge está sem som. Eu já liguei aqui, estava muito bom, Clemente. Olha, esse esclarecimento, esse encaminhamento aí do 1º de maio é fundamental isso que você traz. Mas eu queria conversar contigo agora aqui
trazer que os governos de Michel Temer e de Bolsonaro fizeram um desmonte total dos sindicatos. Tiraram as fontes de subsistência fundamentais, né, perseguiram o governo Bolsonaro, inclusive com Paulo Guedes, eles acabaram com o Ministério do Trabalho, chegaram a esse ponto de acabar com o Ministério do Trabalho, um desprezo total à classe trabalhadora, que eles não poderiam ter feito, na verdade, não deveriam ter feito, porque o Ministério do Trabalho é algo essencial, né, inclusive, né, dentro da própria estrutura constitucional brasileira. E aí vinha a questão, Clemente, já se passaram 2 anos e 4 meses do governo do presidente Lula, a gente sabe que tem muita coisa a reconstruir no Brasil, né? O presidente Lula tem muitas demandas que tomam ele praticamente todo o tempo, mas a questão do sindicato, da subsistência dos sindicatos, ficou meio de lado ao meu modo de ver. Te pergunto, qual é a importância de ter o financiamento dos sindicatos com fonte autônoma, para que os sindicatos possam estar fortalecidos para atender a classe trabalhadora? Qual é essa pauta? A importância disso, Clemente? Bom, Jorge, é evidente que qualquer organização, sindicato ou qualquer outra organização, uma empresa, uma associação, o próprio Estado, né, um hospital, uma igreja, qualquer organização precisa de um financiamento, certo? Então, o sindicato não é diferente de qualquer outra organização. A característica do movimento sindical é se financiar por meio de uma parcela de contribuição feita pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, a sua autonomia, ou seja, não faz sentido a empresa financiar o sindicato, né? Esse negócio não vai dar certo se fosse assim. E, portanto, no Brasil você tinha uma legislação que obrigava um desconto do trabalhador, independente da prestação de serviço e da assessoria que o sindicato dê à categoria. O governo Temer encaminhou para o Congresso aprovou uma mudança radical na organização sindical, porque ele, de um lado, proibiu esse imposto, colocou severos limites para que os trabalhadores e as trabalhadoras apoiassem o seu sindicato por meio do financiamento e, de outro lado, acabou fazendo de forma direta e indireta, e depois no governo anterior de forma direta. Lembre-se que o presidente anterior iniciou seu mandato dizendo que entidade sindical era uma entidade criminosa e que ele faria um combate persistente para acabar com essa organização. Fizeram um trabalho de desqualificar o financiamento sindical e fazendo, portanto, com que a organização sindical tivesse uma dificuldade inédita de financiamento, porque aquilo que era garantido para o financiamento do sindicato foi extinto e nada no seu lugar foi colocado para operar o financiamento. O Superior Tribunal Federal, né, o STF, analisou essa situação, reviu a sua análise, que era uma análise que vinha até 2015, reviu em que sentido? Já que se extinguiu uma forma de financiamento compulsória, é legítimo e é necessário que os sindicatos tenham uma contribuição, e o Supremo Tribunal aprovou a contribuição assistencial dada ao sindicato no momento em que ele faz a negociação coletiva. Quem autoriza essa contribuição são os trabalhadores e as trabalhadoras em assembleia, deve ser consignado no acordo na convenção, e aí, tendo uma negociação, tendo um acordo coletivo, aprovado em assembleia o acordo, a convenção, há uma contribuição feita para aportar ao sindicato condições financeiras para ele fazer esse trabalho de representação de uma categoria, de celebração de um acordo, de contratar assessoria de comunicação, assessoria econômica, assessoria de medicina do trabalho, portanto, toda a assessoria que ele precisa, fazer o investimento que é a organização sindical, fazer a assembleia, às vezes conduzir uma greve, fazer um movimento, ou seja, que os trabalhadores financiam o seu sindicato para conduzir o trabalho que ele vai fazer de representação. Então, isso foi aprovado, foi deliberado no Supremo Tribunal Federal, e nesse momento nós estamos procurando, junto ao Congresso Nacional, porque é lá que se define, complementar essa resolução do Supremo Tribunal Federal com algumas regras, com o financiamento. Só para concluir esse pensamento. Na nossa visão, o fundamental é que a legislação que nós estamos propondo é uma legislação para
fortalecer a negociação coletiva, fortalecer a capacidade dos trabalhadores, junto às empresas, estabelecerem uma contratação coletiva, uma convenção, um acordo coletivo. Oi, Sim. Clemente, estávamos comentando aqui, dizendo que o movimento sindical cotista, inclusive, sempre foi contra o imposto sindical. Nós queríamos outras formas independentes de financiamento que a própria classe trabalhadora deliberasse e decidisse. E, para garantir, você acha que precisa passar por uma lei para que isso Veja, seja? hoje, 50%, 60% dos sindicatos já vem conseguindo consignar, portanto, colocar num acordo, numa convenção coletiva, uma determinada regra. Como a legislação hoje diz que a convenção coletiva vale muito, o fato de colocar em uma convenção e num acordo uma regra, nós já temos um certo regramento que permite o financiamento dos sindicatos. Mas há ainda questionamentos, empresas que dizem, mas eu não tenho segurança jurídica, eu acho que precisa ter mais segurança jurídica para que isso que nós estamos fazendo tenha efetividade. E, portanto, ter uma legislação ajudaria a termos, portanto, digamos, esse complemento da lei àquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Além do que, essa legislação, na nossa proposição, visa, de um lado, ter instrumentos para fortalecer a negociação coletiva, ou seja, dar mais poder para que a negociação coletiva possa efetivamente tratar de muitos aspectos que, inclusive, as novas tecnologias, a questão ambiental vem colocando para o mundo do trabalho. Nós estamos propondo também a criação de um sistema de autorregulação sindical, para que as organizações sindicais dos trabalhadores, com autonomia, possam pensar a sua reorganização, considerando as mudanças no mundo do trabalho, e que o financiamento seja coerente com esse modelo de negociação e de autorregulação. Então, uma lei, que é uma lei simples, mas é uma lei muito importante, porque ela daria uma centralidade a fazer uma organização da negociação, um fortalecimento que a legislação em 2017 não fez, e nós daríamos, portanto, uma segurança jurídica para os sindicatos de trabalhadores e para os sindicatos das empresas, de que aquela contratação coletiva vale, de que o processo de reorganização sindical também vale, que nós vamos depender menos da justiça e vamos tratar mais os nossos problemas diretamente, e que, portanto, para isso, será desenvolvido também mecanismos, instrumentos para fortalecer a negociação, resolver problemas, fazer mediação, fazer arbitragem e, de outro lado, ter um financiamento que permita fazer isso de forma controlada pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, e, de outro lado, as empresas também têm um jeito de financiar a sua organização sindical. No caso dos trabalhadores, que esse financiamento também possa ser repartido com confederações e centrais, para que a estrutura vertical que faz a articulação regional, setorial, só para dizer que o projeto é um projeto que articula essas três dimensões, da fortalecimento da negociação, autorregulação e financiamento, como parte de um projeto articulado que visa, na verdade, dar um outro patamar para a ação sindical daqui para frente. Não, eu ia comentar que, por exemplo, tem várias categorias, inclusive a nossa, de jornalista, que, por incrível que pareça, é um trabalhador assalariado, muitas vezes, das grandes empresas, e mesmo quando essa taxa assistencial ela é aprovada em assembleia, a gente manda a lista da assembleia, as empresas acabam por essa coisa, não tenho garantia jurídica, ela acaba não fazendo desconto mesmo os trabalhadores deliberando, ou então constrangem os seus trabalhadores. O trabalhador tem que ir no departamento pessoal, autorizar o desconto na folha de próprio punho, senão a empresa não faz esse desconto. Nessa lei, nova lei, tem mecanismos de multa, de fiscalização, porque assim fica um embate de classe, né? É uma luta de classe, empresário e seus trabalhadores, e muitas vezes são os trabalhadores que são prejudicados quando a empresa é intransigente e não quer cumprir. Se tem mecanismos de multa ou de fiscalização nesse novo projeto.
Bom, a ideia é que no sistema de valorização da negociação e de autorregulação seja fortalecida a negociação e, nesse sentido, tanto, por exemplo, acesso à informação, quanto acesso à informação ao processo negocial, autonomia das partes em deliberar sobre pauta, sobre a aprovação ou não de um acordo, uma convenção, fazem parte desse processo de fortalecimento e de autonomia de cada uma das partes. E uma das dimensões que nós estamos destacando na lei é, na verdade, investir em um trabalho, e a legislação vai indicar na nossa proposição isso, contrário às práticas, ditas práticas antissindicais. O que é uma prática antissindical? É aquela atitude que uma parte toma, no geral o setor empresarial, contrária à organização dos trabalhadores, seja pressionando uma assembleia, seja coagindo trabalhador e trabalhadora para não apoiar aquela determinada pauta, aquela determinada negociação, ou coagindo os trabalhadores para não realizar uma greve, ou como você bem indicou, né? Criando as dificuldades para que o financiamento possa acontecer de forma autônoma, de forma independente. A legislação prevê que práticas antissindicais sejam coibidas, portanto, sejam penalizadas, e que, de fato, aquilo que for consignado num acordo, numa convenção coletiva, seja cumprida pelas partes, inclusive no que tange ao financiamento. Portanto, se uma categoria decide fazer uma contribuição de R$ 100 para o sindicato, que isso consignado na convenção coletiva, no acordo coletivo, o desconto seja feito pela empresa para o sindicato que está celebrando aquele acordo, aquela convenção. Lembrando que os acordos e convenções são documentos jurídicos públicos, tem um depósito a ser feito no Ministério do Trabalho, qualquer pessoa pode ir lá e ter acesso a esse acordo, a essa convenção coletiva, portanto, é um documento que tem validade de lei, ou seja, se uma cláusula que está no acordo ou convenção não for cumprida pela empresa, o trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho e terá ganho de causa, porque aquilo que está consignado é obrigação da empresa cumprir, pagar o piso salarial, pagar o reajuste ou fazer aquelas medidas que o acordo ou a convenção assim definirem. Muito bom. Clemente, nós estamos aqui no 1º de maio, né? Então, e nosso programa, nessa data importantíssima, né, nesse dia de hoje, e nosso programa é transmitido para várias rádios comunitárias do Brasil. Tem muitas pessoas que vão estar nos ouvindo agora e vão ouvir depois, não é só aqui na transmissão pelo YouTube ou pela TVT. E aí vem uma pergunta aqui para as pessoas possam compreender. Qual o papel do sindicato? O que o sindicato faz? Né? Pô, a gente entende isso importante para que as pessoas possam ter um esclarecimento. É porque muitas vezes em campanha de sindicalização a gente vai propor para o trabalhador, alguns perguntam assim, mas o que o sindicato vai me dar? Como se fosse um sócio de um clube, né, que tem... Então, pergunta assim, o que o sindicato vai me dar se eu me associar? Né? Então, acho que é importante esse esclarecimento. Olha, o sindicato é a união dos trabalhadores e das trabalhadoras. É, na verdade, a forma organizativa, institucional, no qual os trabalhadores e as trabalhadoras se juntam, se reúnem, portanto, estabelecem uma cooperação, uma solidariedade para defender os seus interesses. Quais interesses? Os interesses de ter um salário digno, de ter reajuste salarial, de ter aumento salarial, ter um piso salarial, ter condições melhores do ponto de vista do transporte, da alimentação, ter o vale alimentação, ter o benefício em relação ao seguro-saúde ou a um plano médico, ou, bom, são dezenas e dezenas de direitos que são definidos em acordos e convenções coletivas. Por exemplo, se você não tem um sindicato, a empresa teria a obrigação de pagar um salário mínimo. Menos do que o salário mínimo, ela não pode pagar. E, a partir daí, o salário mínimo é a base. Ela pode pagar mais? Pode. Quem é que garante que você tenha, de fato, um piso salarial maior? É o sindicato. São os sindicatos que, na negociação coletiva, definem um piso da categoria. Se o teu piso da categoria é R$ 2.500, R$ 3.000, isso é definido porque o sindicato fez uma negociação, estabeleceu um acordo, uma convenção coletiva,
Esse acordo tem validade de lei e a empresa, ao contratar aquele trabalhador naquele setor que tem aquele acordo coletivo, é obrigada a pagar o piso salarial de R$3.000, por exemplo. Você vai ter na database o reajuste. Nós estamos no processo de negociação, teve um reajuste de 10%. Quem é que conquistou? O sindicato. Se não tiver o sindicato, a empresa não é obrigada a dar nenhum reajuste. Ela pode simplesmente manter o salário congelado. Você tem um piso, você tem um auxílio alimentação, um vale alimentação. Como é que isso é consignado? Por meio da convenção coletiva. É ela que diz, olha, aqui na categoria nós temos um auxílio alimentação, um vale refeição de tal valor, e isso é definido pelo sindicato. Então, o sindicato define as condições de trabalho, as condições salariais, o reajuste salarial e assim por diante. E o sindicato, no geral, presta uma série de outros serviços, às vezes assistência médica, assistência etária, às vezes tem colônia de férias, assessoria jurídica, apoio à família, muitas vezes, do ponto de vista da assistência, relação com as políticas públicas, muitas vezes com a política numa determinada cidade em relação ao atendimento médico, às vezes em cooperação com o Sistema Único de Saúde, às vezes com a escola, uma série de convênios que estabelecem descontos, às vezes na farmácia, no supermercado, assim. Ou seja, os sindicatos, na verdade, desenvolvem uma série de serviços para melhorar a condição de vida e a condição de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras que eles representam. São milhares e milhares de convenções e acordos coletivos, são mais de 50 mil acordos e convenções coletivas feitas no Brasil, que protegem milhões de trabalhadores todos os anos, e as centrais sindicais, como organização máxima, definem políticas de longo alcance. Por exemplo, as centrais sindicais estabeleceram uma luta lá em 2002, 2003, 2004, para implementar a política de valorização do salário mínimo. Nós conquistamos essa política no governo Lula. Para você ter uma ideia, o salário mínimo de hoje ele estaria em mais ou menos R$800 em relação ao valor que ele tem atualmente. Portanto, essa diferença entre o salário mínimo de hoje e o salário mínimo sem a política de valorização, nós teríamos uma diferença aí de mais de R$600 que todo mês entra no salário do trabalhador em função de um trabalho sindical de representação e de conquista de um aumento real no salário mínimo. Clemente, nós estamos falando até agora de uma organização sindical que se relaciona a empresas, a grandes empresas, ou médias, ou pequenas, que contratam formalmente seus trabalhadores. Mas a nova classe trabalhadora brasileira tem uma grande parte, até por conta da mudança da lei em 2017, e depois as outras que vieram depois, com a permissão da terceirização ou da desregulamentação dos contratos de trabalho, né? No contrato de trabalho tem muitas formas de organização, de informalidade. Essa nova classe brasileira, ela é informal, tem muitas milhões, né? Só eu estava vendo dos entregadores, dos trabalhadores que trabalham mediados por aplicativos, né? Tem, parece que 2.200.000 trabalhadores nessa categoria, só de entregadores que usam aplicativos, fora as outras formas de trabalhadores que têm contrato temporário, que têm contratos terceirizados. Como que as centrais estão pensando, e se esse documento tem proposta para nessa nova classe trabalhadora que não tem ainda, ou está começando a ter a sua própria representação, né, o seu sindicato? Eu sei que os entregadores formaram uma associação, não sei se já se transformou num sindicato. Como que as centrais sindicais estão pensando em não só atender a essa grande parte da classe trabalhadora brasileira, garantindo direitos, garantindo melhores condições de trabalho? Bom, Beth, esse é um grande desafio porque a organização sindical ela avançou naquele espaço mais formal, onde você tem uma presença constante, né,
na fábrica, no banco, no supermercado, ou seja, tem um local de trabalho, tem um horário para chegar, um horário para sair, e, portanto, os trabalhadores passam a ter a possibilidade de ter uma relação com dirigentes, né, que visitam esses locais de trabalho, sabem aonde soltar o boletim, aonde fazer a convocação para uma assembleia e assim por diante. Agora, como você bem disse, não só agora, nós já temos há muito tempo na estrutura do mercado de trabalho brasileiro um contingente muito grande de pessoas na informalidade, com baixíssima proteção trabalhista, sindical e previdenciária, e esse conjunto de trabalhadores vem crescendo, inclusive com a difusão de novas tecnologias que permite, por exemplo, formas de ocupação e trabalhos que até bem pouco tempo a gente não vinha na extensão que temos, como, por exemplo, de entregadores, você bem levantou, são milhões, estima-se mais de 4 milhões de trabalhadores hoje já mediados por plataformas, principalmente de entregas de mercadorias ou transporte de pessoas, mas também várias outras atividades que já estão passando a ter mediação de plataformas e aplicativos. O que as centrais estão indicando como perspectiva de futuro? Primeiro, que é preciso desenvolver, e elas estão trabalhando nesse sentido, desenvolver formas de organização sindical para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que não estão naquelas categorias clássicas de metalúrgico, bancário, trabalhador da agricultura familiar, né, trabalhador do setor público, professor, médico, enfermeiro e assim por diante. Isso significa pensar formas organizativas de trabalhadores que não têm esse tipo de vínculo de emprego, mas que são trabalhadores que precisam ter um tipo de organização, e esse tipo de organização precisa ser criado, precisa ser desenvolvido, portanto, precisamos aprender, especialmente, dar capacidade para que esses trabalhadores consigam imaginar de que maneira que eles vão se organizar. Temos hoje a facilidade dos meios de comunicação, especialmente da internet, do celular, do WhatsApp, do Telegram, das formas de comunicação que permite uma interação diferente. E é preciso, de outro lado, ouvir esses trabalhadores e essas trabalhadoras para que eles possam formular qual é a sua pauta, de que jeito que eles querem ver naquela condição de trabalho o seu direito efetivado do ponto de vista da proteção trabalhista. Vários estão dizendo, eu não quero a CLT. Aí as pessoas dizem, você não quer CLT, ele não quer direito nenhum? Quando você vai conversar com esse trabalhador e essa trabalhadora, ele diz, eu não quero ter aquele patrão me atormentando o tempo todo aqui em cima de mim, fixação de jornada, não poder ter que trabalhar de domingo a domingo, não ter folga, aquelas coisas todas que ninguém mais quer ter. Eu quero ter autonomia, quero ser um trabalhador autônomo, quero ter minha própria iniciativa, não quero ter aquele tipo de subordinação. É um direito? É um direito. É interessante? Pode ser muito interessante para muitos que queiram, assim, desenvolver sua vida profissional e possam fazê-lo. Agora, eles podem fazer essa forma de inserção na vida laboral sem necessariamente deixar de ter o direito a ter um afastamento maternidade, a um auxílio alimentação, a um auxílio saúde, né, a uma assistência de saúde, ter o direito previdenciário de se aposentar, ter férias, ter 13º, por que não? Nós podemos desenvolver, e assim o fizemos, por exemplo, na proposta que encaminhamos ao Congresso Nacional para proteger os trabalhadores que fazem transporte de pessoas, né, por meio de automóvel. Eles diziam, nós queremos continuar a ser autônomos. Ótimo. Agora, vocês podem ter o direito de organizar um sindicato. Se vocês não quiserem organizar, vocês não organizam. Agora, se quiserem organizar um sindicato, vocês têm o direito. E vocês têm o direito de, tendo um sindicato, negociar com a empresa as condições que vocês querem ter em termos de trabalho. Vocês não querem ter um piso para a remuneração do quilômetro corrido? Queremos. Pois é, então, vocês podem fazer essa negociação e, se vocês fecharem um acordo com a empresa, isso tem validade de lei. Quem pode fazer isso pela Constituição brasileira? É o sindicato. Uma associação não pode, um clube não pode, mas o sindicato tem esse poder. Então, vocês terão o direito de ter um sindicato para poder fazer a negociação que vocês julgam correto fazer,
e poderão ter acesso, por exemplo, na nossa proposição, o trabalhador que tiver essa proteção sindical, por exemplo, portanto, que tiver uma formalização, tiver contribuição previdenciária feita pela empresa e por ele, por exemplo, ele poderia ter acesso a uma política pública de troca da frota em condições especiais, como tem um taxista, por exemplo, que não paga IPVA, que não paga IPI, portanto, ele poderia trocar o carro dele com um custo de 40%, 50%, 60% do que ele gastaria hoje. Por quê? Porque ele faz parte de um sistema que protege o trabalhador e que dá a ele alguns benefícios pela profissão que ele está exercendo. Isso tudo é possível. Possível por quê? Porque nós vamos ter que fazer uma legislação que cria uma nova condição que hoje não existe, mas que a realidade está impondo, e a nossa proposição é, diante dessa nova realidade, o trabalhador se organiza por meio de um instrumento. O sindicato deles vai ser diferente de um sindicato de metalúrgico, de um sindicato de bancário. Eles vão ter organizações um pouco diferentes, mas a atividade principal continuará sendo a mesma. Eles vão fazer a pauta, vão negociar, vão conquistar o direito e vão disputar políticas públicas para gerar benefício para os trabalhadores e as trabalhadoras. Ou seja, a função básica continuará sendo a mesma, de forma diferente, organizado, talvez com pauta diferente, com processo de negociação diferente, mas vão continuar fazendo aquilo que os trabalhadores fizeram. Recentemente, os trabalhadores, os que fazem entrega de mercadoria por meio de moto, né, nessas empresas, iFood e companhia, fizeram o break. Né? Aí o pessoal fala, mas o que é o break? O break é a greve. Eles estão chamando de break, mas no sindicato, quando você para, é greve. Vocês vão chamar de break, batatinha, abobrinha, não importa. O que importa é que o fato é que eles descobriram que, se eles não pararem, a empresa não senta para negociar. Parou, vai sentar para negociar. Para negociar, vai ter que ter a pauta. Bom, vocês estão parando por quê? Tem uma pauta. Qual é a pauta? A pauta, queremos tal coisa. Mas não dá. E aí eles vão negociar. Ou seja, eles vão fazer o que todo sindicato faz. Faz a pauta, apresenta, negocia, faz a greve, sai da greve, faz o acordo e toca a vida. É assim, né? Só que cada um vai ter que descobrir no seu novo contexto como é que faz isso. Né? É muito diferente, provavelmente, organizar o break dos entregadores do que fazer a greve dos metalúrgicos. É diferente. Né? Dá tanto trabalho quanto. Né? É tão difícil quanto. Mas é assim que é a vida, né? Legal. Clemente, olha, muito desses itens que você está comentando aí, você até chegou a citar, né, são encaminhados por meio de projetos de lei. Mas aí vem uma crítica. Né? Eu queria saber a sua opinião diante do mundo do trabalho, né, com relação ao atual Congresso que nós temos no Brasil. Nós temos um Congresso muito conservador e também, né, com muitos elementos da extrema-direita. Como implementar essas políticas? E muitos empresários também, né? Deputados. Não, independentemente dos empresários, né, Beth? Porque os empresários até entendem que muitas vezes querem, como o Clemente falou, buscar uma negociação que possa até garantir a eles. Nós estamos falando de um problema sério no Brasil nos últimos anos na política, que é a radicalização mesmo, de determinados setores fascistas, vamos colocar assim, né, com mais clareza, ou até mesmo grupos de religiosos, né, que acabam dificultando, né, uma conversação entre o mundo do trabalho e do capital. Então, Clemente, dentro desse cenário político brasileiro, como que as centrais sindicais têm visto esse relacionamento com o Congresso Nacional atual do Brasil? Olha, Jorge, você levantou um aspecto muito importante. O mundo do trabalho não tem sido muito bem visto no Congresso Nacional, né? Muitas vezes com uma posição polarizada, muitas vezes desqualificando o mundo do trabalho ou tentando reduzi-lo a certas categorias que tentam explicar o mundo. Né? Agora, todo trabalhador é empreendedor, é PJ, né? O trabalhador não quer mais CLT. Né? Bom, essas coisas todas estão permeando o debate público. Infelizmente, em certa medida, as redes sociais desqualificam esse debate por meio de postagens que, muitas delas, com mentiras, com acusações, com
formas de abordagem de problemas que são complexos, com simplificações que não ajudam em nada a compreender um problema ou desenvolver uma solução para um determinado problema. E a única alternativa que nós vemos é, de um lado, fazer o trabalho de qualificação, de conscientização, de qualificação desse debate junto aos trabalhadores e às trabalhadoras. Esse é o papel do sindicato. Vai ter que enfrentar esse desafio e saber como fazê-lo. E, de outro lado, considerando o Congresso que está aí, né, que foi eleito pela sociedade brasileira, tem que dialogar com os parlamentares, com as presidências das casas, com as lideranças partidárias, com os parlamentares em cada um dos estados, tem que ir lá apresentar a pauta, esclarecer, pressionar, conversar, trazer argumentos. Por quê? Porque nós temos que disputar a nossa pauta, temos que apresentar a nossa pauta. Não quer dizer que a gente vai ganhar, nem quer dizer que a gente vai conquistar um determinado desejo do ponto de vista de uma demanda ou de uma proposição, mas não tem outro caminho que não seja fazer o trabalho de base, fazer o trabalho de diálogo parlamentar e fazer o trabalho de pressão parlamentar, como qualquer organização faz. Evidente que no momento eleitoral seria muito bom que os trabalhadores e as trabalhadoras também tivessem um trabalho, e os dirigentes sindicais fazem isso muito no Brasil, que é atuar no processo eleitoral para também eleger trabalhadores e trabalhadoras que representem a nossa visão do mundo lá no Congresso, e que possamos ter parlamentares que possam fazer o trabalho legislativo de convencimento de outros parlamentares para as pautas que nós levamos e que possam fazer negociações. Ou seja, quando a gente leva uma proposição para o Congresso, não quer dizer que de lá vai ser aprovado exatamente o que nós estamos propondo, abre-se um processo de negociação e muitas vezes você tem legislações que recepcionam uma parte da proposta, ou faz um escalonamento no processo de implementação, ou faz um ajuste e reconfigura o projeto de uma outra maneira que todo mundo sente-se, em parte, contemplado. Ou seja, a negociação é isso, né? Nós vamos para uma negociação e queremos 10% de aumento real, sai lá com 3%, 4%. É assim a vida, né? Cada um vai avaliar se 3 ou 4 é suficiente, dá para fechar um acordo, não dá para fechar um acordo, e o ano que vem a gente volta a pedir novamente aumento salarial, e assim nós tocamos a vida, né? O Congresso é a mesma coisa. O Congresso tem hoje um ambiente mais difícil porque muitas vezes o tema trabalho não é muito bem visto no Congresso Nacional, e, infelizmente, parte disso está poluído por essa desqualificação do debate público, especialmente nas redes sociais, com mentiras. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês. Nós fizemos o projeto para caminhar para o Congresso para regular o trabalho mediado por plataformas e colocamos no projeto que nenhum trabalhador motorista teria uma remuneração menor do que um determinado valor, se eu não me engano, 30 e poucos reais, que seja 30 reais como exemplo, né? Isso seria um piso, então ninguém vai ganhar menos do que esse valor por quilômetro rodado ou por hora, não importa qual é o critério, mas teria um piso. Nas redes sociais, o que foi divulgado foi que o projeto estabelecia um teto, diziam justamente o contrário, que ninguém vai ganhar mais do que 30. Então, eles inverteram radicalmente, ou seja, o que era um piso, portanto, todos vão ganhar mais do que 30, passou-se a dizer que ninguém ia ganhar mais do que 30. Então, você inverteu a proposta, e isso circulou nas redes sociais, virou um grande inferno. Por quê? Porque as pessoas começam a repetir e divulgar uma mentira, se posicionam em relação ao projeto, desconhecendo o que é o projeto, e, bom, tá lá parado o projeto. Por quê? Porque eles acham que o projeto não tem isso, não tem aquilo. Quando você começa a conversar com as pessoas e diz, mas não é bem assim, é tal coisa. Não é assim, você não sabe, isso é uma mentira. E, bom, você não consegue fazer o debate de maneira tranquila. Então, existe um desafio de a gente voltar a qualificar o debate público. A gente não consegue fazer um debate público
consequente, virtuoso no sentido de ter um processo deliberativo, de aprovar uma determinada lei, uma determinada política, se a gente não for capaz de tratar com a verdade. Ou seja, podemos ter diferença, podemos pensar diferente, mas não é possível que a gente não se proponha a fazer o debate público em torno do que de fato é a realidade, de quais são as verdades, quais são os fatos que estão sendo tratados, qual é o projeto que está sendo tratado, né? A sociedade não ganha nada se eu saio apresentando uma mentira, né? Invertendo uma verdade que está lá colocada, uma realidade que está lá colocada. É um trabalho longo e o Congresso Nacional está com um espaço muito poluído do ponto de vista do debate público, especialmente no tema trabalho. Perfeito. É difícil mesmo, né? Porque os sindicatos e no embate a gente está no olho do furacão do combate ao sistema capitalista, né? De acumulação sem distribuição de renda. Então, é muito difícil mesmo, né? Tem sido até criminalizado, né, a atividade sindical como mesmo informalmente, né, a gente sabe que muitas vezes lideranças sindicais são mortas, são demitidas, né, sem justa causa. Ainda nós vivemos num sistema colonial ainda, né, de tentativa ainda de trabalho escravo não remunerado, e o trabalho que você está fazendo e das centrais sindicais é muitíssimo importante. Mas e também eu acho que tem uma coisa interessante nessa agenda, que vocês colocaram ali outros eixos, né, que não são os que a gente entende historicamente, estritamente sindicais. Tem eixos sobre políticas de desenvolvimento, promoção de justiça social, inclusive transição ecológica, né? Como é que vocês entendem essa pauta da classe trabalhadora, a inclusão desses itens? Como trabalhar esses itens junto aos trabalhadores, que são importantes, né? Veja, são itens da pauta que apontam, por um lado, pela necessidade de ter uma estratégia de desenvolvimento produtivo, portanto, inovação tecnológica, incremento de produtividade, com o foco, na nossa perspectiva, na geração de emprego de qualidade. Então, o desenvolvimento, além de gerar bem-estar, qualidade de vida, produtos, né, ele também tem, do ponto de vista do trabalho, gerar emprego de qualidade, que significa emprego com bom salário, boas condições de trabalho, direitos, proteção previdenciária e assim por diante. E tem uma dimensão na pauta que é olhar, de um lado, para a inovação tecnológica, ou seja, é uma mudança de tecnologia em todos os espaços do mundo do trabalho, né? Especialmente hoje com a inteligência artificial e a digitalização, a internet. Bom, existem tecnologias que estão permeando todas as ocupações, todos os postos de trabalho. Portanto, olhar para essas mudanças tecnológicas e o impacto sobre os empregos, sobre as condições de trabalho, sobre a intensificação do trabalho, a jornada do trabalho e assim por diante. E, de outro lado, o impacto da emergência ambiental, né? Portanto, da crise climática, né? da crise ambiental, que tem um impacto, né? para todas as comunidades, para as regiões, para a atividade produtiva, para a condição de vida, né? Veja a experiência triste que nós tivemos o ano passado no Rio Grande do Sul, no norte brasileiro, com as queimadas no centro-oeste, com cheias em outras cidades, na Bahia também coisas... Bom, tivemos no território nacional inteiro catástrofes ambientais com severos impactos, alguns deles com severíssimos impactos sobre os empregos, sobre a atividade produtiva, e isso tudo precisa ser considerado na visão de mundo do movimento sindical, olhando para a perspectiva do impacto no emprego, para as mudanças que terão que ser feitas do ponto de vista do emprego que vai ser gerado, das mudanças no padrão de energia, na atividade produtiva, na mudança tecnológica. Isso tudo precisa ser negociado, ser pautado pelos trabalhadores
sob o risco de nós termos uma tecnologia que vai contra o emprego, contra o trabalho, precarizando as condições de trabalho, intensificando a jornada de trabalho e assim por diante. Então, são mudanças que vão afetar o mundo do trabalho de forma radical e os trabalhadores precisam ter um sindicato forte para tratar desses pontos, evidente, defender os seus direitos, defender sua visão de mundo, defender os interesses e a forma com que eles imaginam que essas transformações vão impactar e impactar positivamente a condição de vida, a proteção social e hoje, inclusive, a proteção ambiental. Clemente, olha, muito obrigado aí por você estar conosco nesse 1º de maio. Fiz um esforço aí na transmissão, no carro. O carro parado, deixar bem claro isso, estacionado. Paradinho por causa da internet, do hotel que você está. Aí caiu a rede elétrica. Ele está segurando o celular, né? Não, ele está segurando o celular. Então, você vê. Muito obrigado, Clemente, pelo seu esforço, tá? E aí, para se despedir, qual a mensagem que você deixa para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras desse 1º de maio? Olha, a mensagem, Jorge, Beth, aos trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham, ao sindicato, é que a história, nesses 100, 200 anos da vida e da luta, assim, da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, foi que nós só conquistamos os direitos, só melhoramos as condições de vida, só tivemos qualidade no emprego, redução de jornada de trabalho, proteção previdenciária, porque a gente foi capaz de organizar uma coisa chamada sindicato. Sindicato pode ter um monte de defeito, como tudo tem defeito na vida, a gente tem um monte de defeito, mas o que o sindicato mostra é que quando a gente se junta, a gente é capaz de criar uma coisa nova que se chama solidariedade, uma coisa nova que se chama união, uma coisa nova que se chama uma pauta, uma demanda, imaginar uma forma de luta e imaginar que a gente tem uma longa caminhada pela frente. As mudanças são profundas. Mais uma vez, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam reconhecer o papel da sua união, e essa união, na nossa sociedade, se chama sindicato. Então, que a gente celebre o 1º de maio para ter sindicatos fortes, capazes de fazer a luta, e que a gente continue lutando para conquistar os direitos que fazem parte da essência da vida da classe trabalhadora. Muito obrigado, Clemente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Parabéns pelo trabalho para você. Obrigado, Clemente. Você já está conosco aqui em diversos programas. Muito obrigado. Beth, valeu. Obrigado. Obrigado, tá, gente? Olha, feliz 1º de maio para todos. Muita luta, como o Clemente colocou aí, e muita força para a classe trabalhadora brasileira e para o movimento sindical também. Força para todos nós. Gente, obrigado. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicatos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Beth, um abraço. Clemente, um abraço. E quem nos acompanhou e nos ouviu até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.